É estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e hoje então vamos falar da continuidade aí a parte de cinemática escalar e vetorial, falando então da variação do espaço, certo? Vamos então para a tela aqui do computador para dar continuidade a estes procedimentos. A variação do espaço nada mais é do que a diferença entre dois pontos, entre um ponto A e um ponto B. Variação de espaço é a distância de um ponto para o outro. São eles pontos finais e iniciais, como também é determinado de forma analítica. Vamos imaginar que você está na sua casa e quer ir até a casa de um colega seu. Então, da sua casa até o seu colega, a sua casa é o ponto de origem e a casa do seu colega é o ponto final. Ponto final e ponto inicial, beleza? Basicamente é isso. Então, vamos determinar essa variação de espaço, certo? Basicamente, elas são representadas por algumas constantes. O espaço inicial geralmente é representado por S0 ou X0, certo? São as duas formas mais comuns de se utilizar essa determinação. E o S ou X ou SF, também como é conhecido, certo? Também é representado assim, SF ou XF também, que é espaço final e ou espaço final representado em S ou em X, certo? Também tem essa forma de se escrever. Para a variação dos espaços em um móvel, em um determinado intervalo de tempo, de um tempo zero, do tempo que está iniciando, até um tempo final, nós temos essa variação de espaço durante esse intervalo. Se você vai na casa do seu colega, como foi o exemplo citado, se você gasta um determinado tempo, certo? Para ir numa determinada velocidade. Se você variar essa velocidade, você for mais rápido, consequentemente, esse tempo será menor. Porém, o espaço em si permanece o mesmo, certo? Então, a variação do espaço ou o deslocamento escalar, ela é dada pela seguinte forma: ΔS ou ΔX, dependendo da constante que você queira utilizar ou que a questão venha cobrando, certo? Porque tem questões que cobram só ΔS, tem outras que cobram ΔX, certo? Ela geralmente é representada dessa forma: ΔX é igual ao espaço final menos o inicial. Então, representando aqui de forma de um desenho, certo? Eu adotei ali como a sua casa sendo o ponto de origem, porém, o ponto de origem também pode estar após o eixo X ou então antes da origem, no caso do eixo X, ou então antes ou depois da origem do eixo X, certo? Aqui nessa situação, a origem está aqui, ó, e ela já tem um S0, certo? Ele já tem uma determinada distância S0 da origem. E aqui, no caso, o ponto final, onde a bola parou, nós já temos uma variação de um S, no caso, final, certo? Um espaço final que foi percorrido. Quando nós fizermos o processo de variação do espaço, certo? ΔS, que é igual, é tudo isso aqui, ó. ΔS é isso aqui, que é a variação de distância dessa bola B, desse ponto que a bola B está, até o ponto A, onde a bola está também, certo? Esse processo aqui de variação de espaço, no caso é a diferença, no caso do percurso que a bola fez, que saiu do ponto A, veio até o ponto B. Isso, no caso, representa o ΔS, certo? Esse ΔS nada mais é do que o S final, certo? Que o S final é o quê? O S final é a distância da origem até o ponto B. Aí você pode me perguntar, Emanuel, mas no caso não seria só até esse ponto A aqui? Não. Por quê? Porque se for o SF for até esse ponto A, será igual o ΔS, certo?
essa distância aqui é igual ao ΔS, ó. Essa distância aqui todinha, de A até B, é a variação, certo? Então, não teria lógica alguma este valor ser igual ao ΔS, a não ser que esta bola estivesse na origem. Aí, como S0 seria igual a zero, então o S final seria igual a ΔS, certo? Então, substituindo SF menos S0, que é a distância da origem até o ponto A, certo? Onde a bola começou a ser contabilizada a variação de espaço. Pegamos então o espaço inicial, o espaço final, substituímos e obtemos a fórmula, que é esta daqui, certo? ΔS igual a S final menos S0 ou SI. Aí, galera, essa questão de S final e a origem, S inicial, certo? Tem diversas formas de representar. Aí fica a seu critério, a forma que você achar mais prático e mais fácil de você utilizar, certo? Quanto a isso, não há problema. Esse delta, no caso, que esse triângulo aqui, certo? Ele é chamado de delta, certo? Que é uma letra grega que é muito utilizado na matemática, na física, quando você quer utilizar ou representar uma diferença de algo, certo? Quando você quer representar a diferença de tempo, uma diferença de espaço, diferença de velocidade ou qualquer grandeza do tipo, certo? De um determinado instante inicial até um instante final, certo? Basicamente, esse delta é utilizado para isso, certo? O sentido do tráfego, como eu já falei, ele tem algumas influências. Ele pode influenciar nos cálculos em si. Vamos então exemplificar alguns tipos de sentidos de tráfego para ficar mais claro essas explicações que eu citei anteriormente. Primeiro, então, sentido do tráfego retrógrado, certo? Esse sentido, no caso, é quando o móvel retrocede, caminhando contra a orientação da trajetória. Seu espaço L, ele é considerado como decrescente. Mas só que você não falou, Emanuel, que espaço não é negativo? Realmente, variação de espaço não é negativo. Porém, como nós temos ali como um eixo de origem um determinado ponto, quando você começa a percorrer ao contrário, consequentemente, analogicamente, vai ser negativo aquele valor, certo? Vamos imaginar a situação aqui em questão. Ó, nós temos a bola aqui, essa bola, que é a mesma que está aqui, certo? A origem deste gráfico aqui, a origem está situada aqui, certo? E ele está com sentido positivo para o lado direito, certo? Para onde é que está positivo? Para este lado aqui, certo? Porém, a bola está fazendo um movimento contrário a esta situação. Então, consequentemente, este é um movimento considerado retrógrado, que ele está ao contrário do percurso que seria o ideal, que seria o desejado, certo? Mas isso é possível? Sim. Por quê? Vamos imaginar que você está indo a uma viagem e numa viagem da sua cidade para uma outra cidade. E no meio do caminho você esquece de algo e tem que voltar para a sua casa. Então, consequentemente, você está indo contra o percurso inicial que você imaginava, certo? É mais ou menos essa situação aqui, certo? Então, logo com isso, nós vamos poder determinar que o ΔS será o S final. O S final não é este aqui, no ponto B. O S final, no caso, vai ser no ponto A, certo? Por quê? Porque, no caso, ele está terminando o percurso aqui dessa bola do ponto B no ponto A, certo? Então, o S inicial será no ponto B, certo? Com isso, o ΔS será, então, menor que zero. A variação do espaço será negativo, certo? Por que isso, então? Porque o S final, no caso, que seria S1, certo? S final, ó, é a distância da origem até o ponto A.
S final, que é igual a S1, e S inicial, que é a distância da origem até o ponto B, é igual, então, S2. Sabendo, então, disso, vamos substituir. ΔS é igual o S final. O S final é S1 e o S inicial é S2. Vamos supor aqui com valores. Vamos incluir valores aqui para ficar mais fácil de interpretar essa situação. Vamos supor aqui que S1 é 10 metros e S2, no caso, 50 metros. Estou aqui colocando exemplos numéricos para ficar mais fácil a interpretação da situação. Então, o meu S1, substituindo então, o meu S1 é 10 metros e o S2, no caso, é 50 metros. Consequentemente, 10 menos 50 vai dar menos 40 metros, certo? Consequentemente, se eu tenho menos 40 metros, o valor de ΔS será negativo, menor do que zero, como citado já na situação, certo? Vamos agora então para um segundo exemplo, que é no caso quando o sentido do tráfego ele é neutro, certo? Ele não sofre variação. No caso aqui em questão, este sentido é quando o corpo não se move ao longo de uma determinada trajetória. A variação dele, no caso, não vai ocorrer variação, certo? Consequentemente, S1 vai ser igual a S2 e o corpo vai estar paradozinho, né? Parado da Silva, certo? Logo com isso, podemos determinar que o ΔS, que é igual ao S final menos o S inicial, vai ser igual a zero, certo? Isso, no caso, é quando o tráfego está neutro, está sem nenhum tipo de movimento. O corpo está 100% parado, certo? E no caso, então, tem a outra situação que foi já citada anteriormente, que é quando o espaço é positivo, certo? Essa questão de espaço positivo e espaço negativo, numericamente, ela pode ter essa situação de ficar negativo. Porém, sempre há um percurso, certo? Sempre há uma distância. Então, se a gente estamos trabalhando com variação de espaço, variação ela pode ser positiva ou negativa, dependendo do meu eixo de origem e do meu sentido adotado, certo? Como positivo ou negativo, beleza? Então, basicamente por hoje nós ficamos por aqui e nos vemos aí então nas próximas videoaulas.